E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer agora o último vídeo da correção do PET 2 e o tema de hoje vai ser zoologia dos invertebrados. Então, ó, bora para a primeira questão. Mackenzie, São Paulo. As células flageladas dos poríferos responsáveis pela circulação da água nesses animais são... Cara, essa questão, o próprio enunciado já está falando quais células que são. Células flageladas dos poríferos. Então, vamos analisar. Ó. Letra A, quinidoblastos. Quinidoblastos, quando você olha esse nome, você fica assim, Jesus Cristo, o que é isso? Mas aí é só você lembrar que existe um filo chamado de quinidários. Quinidários quinidoblastos. Olha que é uma vespa do mar, que é, inclusive, eu coloquei esse ser marinho porque, eu não sei se vocês sabem, mas ele é considerado um dos animais mais letais do mundo, do planeta Terra, tá? Esse animal aqui é cerca, tipo assim, de 30 segundos. Se você for ferroado por um bicho desse daqui, você morre, meu amigo, entendeu? Mas ele não fica na praia, não, tá? É só em alto mar, então vamos sossegar. Bom, então, por que eu coloquei a vespa do mar? A vespa do mar, ela é um exemplo de um quinidário, né, que é um filo, e esses quinidários, eles têm uma célula muito característica, que inclusive dá o nome desse filo de quinidário, que nada mais é do que o quinidócito. O quinidócito é uma célula que tem uma espécie de ferrão, que é esse chicotinho aqui, ó, na letra B, tá? Que esse ferrão ele tem um líquido tóxico. E aí, quando a célula ela está guardando esse ferrãozinho com o chicotinho dela, ela tem o nome de quinidoblasto. Quando a célula ativa e libera o ferrãozinho e mata lá o caboclo, ela se chama quinidócito, tá? Então, é uma célula característica dos quinidários. Então, como está falando de poríferos, está errado. Então, vamos lá para B. Coanócitos. Tá, coanócitos. O que seriam, então, os coanócitos? Tá piscando porque acerta, mas vamos entender por que é coanócitos, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei aqui uma imagem de um porífero, que é um ser que ele não tem absolutamente nada, ele só tem água, tá? Ele só sobrevive de água, não faz mais nada da vida. Queria eu ser um porífero e esquecer meus problemas, só ter água, enfim. Bom, então o porífero ele tem uma célula muito característica, que o enunciado já descreveu, que é uma célula flagelada, e essa célula recebe o nome de coanócito. O que essa célula faz? Além de ser responsável pela circulação de água nesses animais, como o enunciado colocou, ela é uma célula que auxilia na alimentação desses animais. Ela tem flagelos, então a minha mão ela é um coanócito, certo? E os meus dedos são os flagelos desse coanócito. Então, vamos imaginar que eu sou um porífero e isso daqui é uma célula só. Ele tem milhares, tá? Mas é só um coanócito. Então, a água está passando aqui. E essa água ela vai carregar nutrientes que vão servir de alimentação e nutrição para esses organismos. Então, esses coanócitos, eles movimentam esses cílios, consequentemente, eles movimentam essa água, consequentemente, esses nutrientes eles vão se movimentar e vão ficar mais acessíveis para essa célula absorver esses nutrientes e se alimentar. Então, essa é a principal função do coanócito, tá? Então, a letra B está certa, é o gabarito da questão. Agora, vamos ver por que as outras questões estão erradas. Ah, inclusive eu esqueci, coloquei a figura e não usei a figura, olha só, que inteligência. Aí, ó, o coanócito ele é essa célula roxinha, tá vendo que é uma bolinha? E nessa bolinha tem uns cabelinhos ali, são esses cílios, esses flagelos. Então, tem todos, olha só, que tanto que tem, ó, tá? Então, a água entra por aqui, essa seta azul é a água, tá? Então, a seta azul é a água está entrando aqui pelos poros, tá? Que são outros tipos de células, eles se chamam porócitos, tá? Quando essa água está dentro do porífero, esses cílios vão fazer o que eu falei para vocês, os flagelos movimentam a água e ele consegue se alimentar, tá? Olha que vida boa, né? Muito boa. Então, vamos agora analisar a letra C. Célula flama. Bom, célula flama, como a gente já sabe, não é o gabarito, não está certo. Mas de que organismos, então, seriam as células flama?
olha só, desses caras super fofinhos aqui. Nossa, sério, cara, esse filo aqui, ele é tão fofo. É muito bonitinho. Olha aqui que fofo esse olhinho dele. Enfim, vamos lá. Então, as células flama, elas são células de um filo que a gente chama de plateumintos, que eles são seres achatados, assim, ó. Como se você pegasse ele, achatou ele, assim, ó, fez uma paçoca do bichinho. Olha lá, ele fica achatadinho, entendeu? Então, plateumintos por isso, tá? Porque é plano. Então, ele fica achatadinho. Já entenderam, né? Então, esses plateumintos, eles têm células que se chamam células flama. Tá, o que faz a célula flama? A célula flama, nos plateumintos, elas são responsáveis... Primeiro, vamos entender por que chama célula flama, que fica mais fácil de entender. Célula flama, esse flama vem de flame, que significa fogo, sabe? Tipo, é como se fosse uma chama ali. E essa chama está fazendo esse movimento, assim, de chama, né? Vocês já viram uma chama. Aí, essas células flama que têm essa característica de chama, elas vão pegar os metabólitos da célula, das células, inclusive, tá? Esses resíduos metabólicos, que são aquelas sobras de reações, as excretas mesmo do organismo, e essas coisinhas em forma de chamas, de fogo, vão expulsar todos esses resíduos. Então, todo aquilo de resíduo que, depois de fazer as reações químicas na célula, sobram, eles vão ser expulsos pelas flamas, das células flamas. E aí elas jogam esses resíduos nesse tubo, que aqui na imagem, esse tubinho aqui, ó. E aí esse tubo, que seria como se fosse o intestino do organismo, ele vai levar todas essas excretas para fora do organismo, que vão sair, inclusive, na parte de cima aqui do plateuminto, que a gente chama de região dorsal, porque dorsal fica em cima, da epiderme. Epiderme é pele do plateuminto, tá? Então, as células flamas seriam isso aqui. Agora, a letra D, pinacócitos. Nossa, Marcos, é um nome pior do que o outro. Pois é, meu amigo, mas fazer o quê? Pinacócito. O que seria um pinacócito? Pinacócito a gente tem aqui, olha. Tá vendo a pinacoderme? Tá? A pinacoderme é como se fosse a pele do porífero. E cada célulazinha que forma essa pele se chama pinacócito, tá? Então, aqui eu tenho um porífero, uma esponja do mar, tá? Muito bonita. E aqui, todas essas células que revestem essa esponja, a gente chama de pinacócito, tá? Então, aqui é um pinacócito aqui bem bonito, ó. Então, um pinacócito, uma célula de revestimento. E agora, por último, a gente tem os amebócitos. Amebócito, o próprio nome já diz, lembra ameba. A ameba é igual um slime. É a mesma coisa. Ela se movimenta por ela faz esse tipo de movimento. E amebócito, ele recebe esse nome, esse tipo de célula recebe esse nome, porque ela lembra uma ameba. Por quê? Então, vamos voltar lá para aquela imagenzinha. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho um amebócito. Entre a região dessa camada externa aqui, seria a pele do porífero, e os coanócitos, que são essas células que movimentam a água, que fazem circular a água, tem uma região gelatinosa onde vão ficar um tipo celular, que é o amebócito, né? Um dos componentes é o amebócito. E aí, em toda essa regiãozinha amarela, ele consegue se movimentar livremente. E aí, tudo aquilo que a célula absorve, por exemplo, de nutriente, aquele coanócito absorveu de nutriente, o amebócito vai lá, pega esses nutrientes e leva para outros tipos celulares. Então, ele faz essa interconexão, essa comunicação entre as células dos poríferos. Então, o gabarito da número 1 vai ficar a letra B, tá? Coanócitos. Então, agora, número 2. Apresenta o sistema digestivo incompleto. Então, das alternativas aí, né, a 1, a 2 e a 3, qual que tem o sistema digestório incompleto? A 1, estrela do mar. Gente, estrela do mar são os equinodermos, tá? Lá com a Simone, vocês vão ver, ou já viram, que os equinodermos, eles são os últimos grupos dos invertebrados. Então, eles são os mais complexos. Então, eles têm o sistema digestório completinho, tá? Que nem tá mostrando aí na imagem, tem a estrela do mar e tem o ouriço do mar. Os dois são do filo Equinodermos, tá? Então, eles têm características muito parecidas, inclusive o sistema digestório completo. Aí no desenho tem a boca, aí tem o estômago, tem o esôfago,
o intestino e lá em cima tem o ânus. Na estrela do mar, a mesma coisa, tá? O ânus fica em cima, na parte de cima da estrela do mar, e a boca fica embaixo. A número 2, minhoca. A minhoca é do filo dos anelídeos. E elas também apresentam o sistema digestório completo, ó, como vocês podem ver aí no desenho. Ela tem boca, faringe, esôfago, o intestino e o ânus, então ele é completinho, tá? E aí, a última é a planária, que é o gabarito da nossa questão, né? Que é do filo Plateumintes, que o Marcos comentou aí na questão anterior. Eles não têm sistema digestório completo. Aí no desenho dá para ver que termina na faringe. E tem alguns raminhos aí do intestino. E para, né, liberar as excretas, eles têm as células flama, que o Marcos comentou com vocês na outra questão. Tá? Então, o gabarito da nossa questão é as planárias, que é a alternativa A. Gente, agora número 3 da FGV. Então, vamos lá. A falta de instalações sanitárias adequadas está diretamente relacionada com as seguintes doenças endêmicas. Então, antes de ir para as alternativas de A até I, a gente resolveu explicar as doenças que foram aqui citadas, separando elas em 2 grupos. E aí a gente vai analisar aquelas que têm relação com saneamento básico e aquelas que não têm relação direta com saneamento básico, tá? Então agora a Karina vai explicar a primeira parte dessas doenças. Então, gente, falando um pouco das doenças que não têm relação com a qualidade do saneamento básico, a gente tem a doença de Chagas, né, que vocês vão estudar aí. A doença de Chagas é causada por um protozoário, que é o Trypanosoma cruzi, e ele fica dentro de um vetor, que é o barbeiro. Esse barbeiro geralmente está aí em casas de pau a pique, que é o que está mostrando aí no desenho, em plantações de cana e de açaí, tá? E então, quando esse barbeiro, ele pica o ser humano, né, a pessoa, ele vai transmitir os protozoários que estão dentro dele para esse ser humano. E aí esse ser humano vai desenvolver a doença de Chagas, tá? Então, não está interligada aí com o saneamento básico, mas sim com um vetor. Agora, a malária é o mesmo esquema, né? A malária é uma protozoose também, ou seja, é uma doença causada por protozoários. E no caso da malária, o protozoário é o Plasmodium sp, tá? E o vetor que pica o ser humano, que transmite a doença, é o mosquito do gênero Anopheles, tá bom? Então, também é uma doença transmitida através da picada ou por transfusão de sangue, né? Porque aí tem contato aí com o protozoário. Aí a outra doença é o bócio, e também não tem relação, né? Assim como as outras doenças de Chagas e malária, não tem relação direta com as qualidades de um saneamento básico, né? O bócio, na verdade, ele é causado pela deficiência do iodo, né? O iodo é um sal mineral, e ele é fundamental na formação dos hormônios que a tireoide produz, né? O T3 e o T4. E aí, na deficiência desse sal mineral, a tireoide pode vir a inchar e desenvolver o bócio, tá? Uma coisa interessante que aconteceu é que para as pessoas, né, não desenvolverem essa doença, não terem deficiência do iodo, foi determinado que, né, fosse colocado aí no sal de cozinha uma quantidade necessária e suficiente de iodo para que, né, as pessoas não desenvolvessem essa doença. Então, essas 3 doenças não têm relação direta com saneamento básico. Bom, gente, agora eu vou falar sobre as 3 doenças diretamente relacionadas com a falta, nesse caso, a falta de saneamento básico, né? Bom, aqui eu coloquei 3 esquemas para facilitar o entendimento dessa questão, tá? Então, esse primeiro verdinho aqui, eu coloquei para representar uma doença relacionada ao saneamento básico que a gente conhece popularmente por amarelão, o amarelão do pica-pau. Amarelão, azulão. Mas o nome técnico dessa doença, na verdade, seria ancilostomose, tá? E como que essa doença ela atinge o ser humano? Bom, primeiramente, os ovos do verme ancilostoma, eles vão estar presentes nas fezes, que estão contaminadas, então, de um ser humano que já se contaminou com a doença. E como o ambiente, o local, não possui saneamento básico, essas fezes vão ser depositadas no solo ou em algum ambiente fluvial ali presente, né, de rios ou de lagos, onde tem água.
e esses ovos, então, vão estar presentes no ambiente. O que vai acontecer é que as larvas elas vão eclodir, aqui representando pelo número 2, elas vão se desenvolver, né, ficar maduras, e aí elas são capazes de infectar o ser humano. Então, qualquer ser humano que for até aquele determinado local, por exemplo, descalço, ele corre o risco dessa larva infectar o seu organismo e elas infectam esse indivíduo penetrando na pele dele. Então, ele vai lá descalço, essa larva penetra na pele ali do pé dele e aí sim, depois que ela se instala no corpo, ela vai primeiramente para os pulmões, depois para a faringe, no sistema digestório do indivíduo, até que, enfim, ela consiga alcançar o intestino delgado. Ela alcança a região do duodeno, do intestino delgado, e ali elas vão se tornar adultas, desenvolvendo diversos sintomas nesse indivíduo. Tá? Então, esse aqui é o ciclo básico da ancilostomose, do amarelão. Tá bom? Bom, esse segundo ciclo aqui que nós temos é o ciclo de vida da Taenia solium, mais conhecida também como solitária, né? É uma doença em que possui um hospedeiro intermediário, que no caso aqui são os suínos, né, os porcos. E como que ela acontece? Então, novamente, as fezes não são direcionadas para um tratamento adequado, logo elas contaminam o solo, e aí uma frutinha lá, ou algum vegetal, alguma coisa que serve de alimento para esse animal, vai ficar infectado com o verme, né? E aí, depois que esse animal ingere esse alimento, ele vai se tornar um hospedeiro intermediário e vai possuir, então, uma fase larval desse organismo, né? Da Taenia solium, desse verme. Então, quando esse animal, provavelmente, quando ele for abatido, né, e chegar até o consumo humano novamente, a carne suína, né, chegar ao consumo humano, essa carne preparada de uma maneira em que ela não seja cozida adequadamente, ou seja, que ela ainda tem um aspecto cru, né, que muita gente tem esse costume de não cozinhar a carne, né, cozinha daquele jeito, deixa com aspecto ainda um pouco cru, né, principalmente no meio da carne. Bom, a carne dessa forma, o ser humano, né, o indivíduo come, então essa carne que tem esses organismos, né, no caso, a Taenia solium. Então ela vai entrar no sistema digestório desse indivíduo e ela vai permanecer ali também presente no intestino, se alimentando de todos os nutrientes que o indivíduo vir a adquirir, né? Por fim, o último ciclo, a gente tem uma doença chamada de esquistossomose, né? Essa doença ela é bem característica porque ela possui um hospedeiro intermediário muito característico, que é o caramujo, né? Então, novamente, fezes que vão ser depositadas nesse ambiente, contendo ovos dessas larvas, né? Essas larvas ciliadas, então, após a eclosão desses ovos que estão nas fezes, elas vão infectar o caramujo de uma maneira que ele se torne um hospedeiro intermediário, então ela não causa prejuízo ao caramujo. Essas larvas se amadurecem nesse organismo e aí, então, elas conseguem penetrar na pele de algum indivíduo humano, né? De alguma pessoa que frequente esse determinado lugar. Da mesma forma, da ancilostomose, a esquistossomose também possui a característica de penetrar na epiderme desse indivíduo. Bom, quando isso acontece, então, essas larvas vão infectar principalmente a região do mesentério, que é uma camada que reveste as vísceras, né, o abdômen e tudo mais. E aí, lá nas veias do mesentério, elas vão, então, se depositar, e aí vai gerar, enfim, diversas infecções e tudo mais, e acontece um acúmulo muito grande de água nessa região. Então, o abdômen do indivíduo tende a ter essa característica de aumentar o volume ali, porque tem esse acúmulo de água, né? Então, essa doença ela é conhecida popularmente como barriga d'água. E aí, então, caracterizando essa doença, né, a gente tem, então, a esquistossomose. Novamente, uma doença causada pela falta de saneamento básico. Lembrando que muita gente no Brasil não tem saneamento básico, tá? Sim, isso é uma realidade de 2021, do século 21,
E tem um monte de gente que não tem tratamento de esgoto, não tem saneamento básico, não tem o básico. O básico. Gente, não tem o básico. Entendeu? Não tem um banheiro para ir dentro de casa e esses efluentes serem descartados de uma maneira correta. Não tem o básico no século XXI, no país, um país desse tamanho. Tá, então assim, vamos continuar. Então, né, a questão ela pede para a gente analisar aí qual alternativa que só tem doenças relacionadas à falta de instalações sanitárias adequadas. Então, a letra A, doença de Chagas, malária e amarelão. Gente, doença de Chagas e malária, a gente viu aí que é causada por, né, um transmissor, um vetor, que é os mosquitinhos lá, né, os bichinhos lá. Só o amarelão que o Marcos acabou de explicar, tá? Então, a letra A está incorreta. Letra B, esquistossomose, doença de Chagas e malária. Mais uma vez, doença de Chagas e malária não está relacionado com a falta de instalação sanitária. Letra C, bócio endêmico, amarelão e teníase. Gente, o bócio endêmico, a gente explicou aí, também não é uma doença relacionada à falta de instalação sanitária, né, de saneamento básico, então essa também está incorreta. Letra D, esquistossomose, doença de Chagas e malária. Gente, a letra D e a letra B estão iguais, tá? Lá no PET também tá assim, mas como a gente já viu, também tá incorreta. Então, o que sobra é a letra E, esquistossomose, teníase e amarelão, que são as doenças que o Marcos acabou de explicar para vocês, que estão relacionadas com a falta de um saneamento básico decente. Tá bom? Então, gente, essa foi a última semana do PET, consequentemente, a gente vai trazer a última lista desse PET 2, vai estar aqui na descrição do vídeo. De novo, com o mesmo formato das outras, né? Então, mais um último desafio aí para vocês desse tema, tá? Que também é muito relevante enfim, para muitos vestibulares, como a gente viu, né? Todas as questões relacionadas a vestibulares. Bom, então a gente planejou isso, né? São 3 questões só que o PET trouxe. E aí a gente espera muito que vocês acessem o link da descrição e façam os exercícios. Vamos estar à disposição nos grupos do WhatsApp, com certeza, tá? E aqui também montar as nossas redes sociais. É isso, curte nossa página, segue a gente no Instagram, se inscreve aí no canal, acompanha o nosso trabalho. E lembrem-se sempre... Achou que tinha travado, né? Então é isso, gente. Até os próximos vídeos.